Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos Santa Margarida da Escócia. Como aqui a história dela é pequenininha, eu vou fazer um vídeo apenas para falar um pouquinho dela e também do Evangelho de hoje, tá bem? Ela nasceu na Hungria cerca do ano de 1046, quando seu pai ainda vivia exilado. Foi dada em matrimônio a Malcolm III, rei da Escócia, e teve 8 filhos. Foi exemplo admirável de mãe e de rainha. Morreu em Edimburgo no ano de 1093. Então, um pouquinho da história de Santa Maria da Escócia, que nós celebramos o seu dia. Peçamos então a ela a sua intercessão. Também peçamos a ela que nos dê a graça de uma vida em Jesus. Hoje nós celebramos também Santa Gertrudes Virgem. Nasceu em Elisben, Turíngia, no ano de 1256. Era muito jovem ainda quando foi acolhida no mosteiro cisterciense de Elfta, onde se entregou com grande diligência ao estudo, dedicando-se especialmente à literatura e à filosofia. Mais tarde, consagrou-se exclusivamente a Deus e progrediu de modo admirável no caminho da perfeição, levando uma vida extraordinária de oração e contemplação. Morreu a 17 de novembro de 1301. Então, um pouco da história dessas duas santas que nós celebramos hoje. Então, peçamos a intercessão delas para que possamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, começamos então agora a ouvir o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. E aí Jesus então conta essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre. Olha o que Jesus diz. Conta a parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre. Necessidade de rezar sempre. Nós somos chamados a isso, a termos a necessidade de rezar constantemente, da mesma forma que nós necessitamos respirar, necessitamos comer, precisamos dormir, precisamos tomar água, nós também precisamos rezar. Então é um convite aqui já no início do nosso evangelho de hoje, dessa reflexão, para termos essa necessidade, criar necessidade da oração. E depois Jesus acrescenta: e nunca desistir, ou seja, mesmo diante da dificuldade, nós nunca podemos desistir e pararmos de rezar. O nosso maior problema é esse. Nós muitas vezes, por causa das situações, nós paramos de rezar, nós cortamos a oração e assim nós perdemos a graça de Deus. E aí Jesus então vai contar essa parábola desse juiz, né, que não temia a Deus, e depois dessa viúva que persistia sempre para que o juiz fizesse valer aquilo que ela precisava, né, fizesse justiça contra o adversário dela. E aí, com o passar do tempo, esse juiz percebeu que não temia a Deus, mas a viúva estava ali insistindo. E ele diz, né, vou atender essa viúva porque ela já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E aí o que acontece diante disso? Jesus acrescenta: escutai o que diz esse juiz injusto. E aí agora nosso Senhor vai dizer, né, da necessidade da oração. Se esse juiz percebeu que aquela viúva na persistência estava pedindo para que ele fizesse justiça, quanto mais a Deus. É isso que nosso Senhor faz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele, através da oração, através dos gemidos, através da escuta da palavra, de uma vida mesmo de oração. E é isso que o nosso Senhor está dizendo, né? Será que Ele vai fazer esperá-los? Será que Deus faz a gente esperar? E aí o próprio Cristo dizendo, eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Nós somos extremamente apressados, né? Nós queremos as coisas para ontem, mas Deus é muito mais apressado do que nós. Deus faz as coisas no instantâneo, no imediato, porque para Deus é tudo no momento certo. Mas nós, pela nossa falta de abertura do coração, nós queremos as coisas para ontem, mas Deus faz para agora, é para já. No momento certo, Deus realiza aquilo que Ele quer te entregar, aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo na oração. E aí, para terminar, olha o que o nosso Senhor faz no final do Evangelho de hoje. Ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, quando voltar à terra, né? Quando o nosso Senhor Jesus voltar, será que Ele vai encontrar ainda fé sobre a terra? Será que Jesus vai encontrar você e eu como pessoas de fé? Será que nós ainda vamos manter a nossa fé firme até o final? Para que eu e você possamos manter a nossa fé, nós temos que fazer o quê? Rezar. É isso que o Evangelho de hoje está pedindo para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que a palavra de hoje te ajude a ser cada vez mais um homem ou mulher de oração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.